Boa noite, pessoal. Beleza? Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre adicionais, tá? Vamos falar sobre o cálculo deles, bonitinho. A aula de hoje vai ser curtinha, rapidão, porque vocês vão gastar um pouquinho mais de tempo na atividade, beleza? Vou colocar o slide aqui para nós começarmos a aula. Vamos lá? Perfeito. Nossa aula 4, vamos falar de adicionais. Então, quais serão os adicionais? Noturno, insalubridade e periculosidade. Tá? Quando eu falo de adicional noturno, a primeira coisa que nós temos que entender é quando é noite. Né? Por quê? Porque tem gente que pensa que a noite é porque escureceu. Então, que hora que escurece? 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas? Horário de verão, mais tarde, mais cedo? Existem algumas diferenças, mas nós vamos trabalhar com um trabalhador urbano, tá? Que é a nossa realidade. Então, o adicional noturno, ele é considerado das 10 horas às 5 da manhã. Então, das 10 horas às 5 da manhã é considerado adicional noturno, tá? Houve uma decisão, isso é bacana, porque assim, o indivíduo que trabalha a noite inteira, ou seja, todo o período noturno, que entrou às 22 horas estava trabalhando e às 5 horas ainda está trabalhando, todo o horário que ele fizer além disso também vai ser considerado hora noturna. Por quê? Porque a hora noturna ela é mais desgastante, ok? Normalmente, o nosso relógio biológico faz com que a gente durma à noite e esteja acordado e atento durante o dia. Então, já é uma agressão ao relógio biológico. Por isso, a lei diz que tem que pagar mais, que o trabalhador tem que receber mais por isso, por esse trabalho nesse horário. Então, não faz sentido, se o indivíduo trabalhar das 10 da noite às 10 da manhã, que das 10 às 5 ele receba adicional noturno e depois, tendo passado a noite inteira acordado, ele pare de receber esse adicional noturno. Tá? Então, hoje já deve ser pago até as 10 horas da manhã. Então, mas exclusivamente se ele trabalhou a noite toda. Se ele entrou, por exemplo, meia-noite, aí não, porque ele não cumpriu todo o horário. Tá? O adicional mínimo é de 20%. E aqui nós vamos ter que fazer uma diferenciação da hora extra. A hora extra tem 50 e tem 100. Só que a hora extra, vamos entender uma coisa. A hora extra, o indivíduo não recebe por aquela hora ordinariamente. Daí o nome hora extraordinária. Então, o indivíduo, se ele trabalhou 1 hora, ele tem que receber 1 hora a mais os 20%. Mais os 50%, perdão. 1 hora a mais os 50%, mais o adicional. No adicional noturno, nem sempre, aliás, na maioria das vezes, ele já é 1 hora ordinária. É aquela hora que já está no contrato do trabalhador fazer. Então, ele já recebe por essa hora. Entendeu a diferença? Então, quando eu falava de hora extra, eu falava 1 hora a mais e o adicional. 1 hora e o adicional. Agora que eu estou falando em adicional noturno, a hora ele já recebe ordinariamente. Então, ele tem que receber apenas o adicional. Professor, quando ele fizer hora extra noturna, como que faz? Tem 2 jeitos de fazer. Tá? Você vai calcular. Alguns gostam de calcular direto a hora extra 70% e chamar isso de hora extra noturna, que ele ganha a hora, o adicional de hora extra e o adicional de hora noturna, né? Então seria hora extra noturna. Então ele receberia 1 hora mais 50
20% da hora extra e mais 20% de adicional noturno, 50 mais 20, 70. Então, hora extra noturna, 70%. Tem empresa que faz isso separado e eu entendo que é melhor você fazer separado. Então, você vai pagar. Então, o indivíduo fez uma hora extra noturna no período, uma hora extra no período da noite. Então, você vai pagar uma hora extra, então você paga a hora e o adicional de hora extra em um evento. E você vai pagar a hora noturna, o adicional noturno, só o adicional. Por quê? Porque a hora ele já recebeu quando você calculou a hora extra. Portanto, não se espantem quando você vir o adicional noturno com valores pequenos comparados com hora extra, porque a hora extra você recebe a hora mais o adicional. E na hora noturna você recebe só o adicional, ok? Outra coisa importante a ser falado acerca da hora noturna é a redução. Isso é um negócio que às vezes é difícil de entrar na cabeça do aluno, e eu entendo que foi para mim também foi, tá? Como que funciona isso? A cada 52 minutos e meio no relógio, considera uma hora noturna. Então vamos lá. O indivíduo, das 10 horas às 10 horas, 52 minutos e 30 segundos, para de trabalho, o relógio contou só 52 minutos, mas de trabalho eu entendo que ele trabalhou uma hora. Se ele entrou às 10, quando deu 11h45, eu considero 2 horas de trabalho. Quando der meia-noite e 37h30, eu considero 3 horas de trabalho. Quando der 1h30 da manhã, considero 4 horas de trabalho. Quando der 2 horas e 22 minutos e 30 segundos, são 5 horas de trabalho. Quando der 3 horas e 15 minutos, 6 horas de trabalho. Quando for 4 horas e 7 minutos e meio, 7 horas de trabalho. Quando for 5 horas, 8 horas. Olha, a redução é exatamente o equivalente a 1 hora durante o período da noite. Porque se você pensar assim, ó, 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5. Quantas horas nós temos? 7, ok? Mas quando eu fiz o cálculo diminuindo 7 minutos e meio, quantas horas nós tínhamos? 8. Então, essa é a chamada redução noturna. Então, cuidado. Por quê? Se o indivíduo sair, por exemplo, 1h30 da manhã, das 10 às 10h52h30, 1 hora. 11h45, 2 horas. Meia-noite e 37h30, 3 horas. 1h30, 4 horas. 10, 11, meia-noite, 1h30, 3 horas e meia. E aqui na conta de redução, 4 horas. Então, no relógio, 3h30. A redução, 4 horas. Você tem que estar atento a isso para não pagar menor o adicional noturno. Tá? Normalmente, o próprio sistema de pontos já faz isso. Porém, quem assistiu a aula lá da folha de pagamento, o bate-papo com o Antônio Pardinho sobre folha de pagamento, vai lembrar que ele disse o seguinte: o importante é o indivíduo saber fazer independente do sistema. Por quê? O sistema é burro, você tem que parametrizar o sistema. Segundo, você tem que bater o olho e ver que aquilo está errado. Tá? E terceira coisa, você pode ter trabalhadores externos que você tenha que fazer o apontamento manual. E nesse apontamento manual você tem que considerar a redução noturna, tá? É importantíssimo. Bom, com relação à insalubridade, tá?
Vamos entender algumas coisas. Primeiro, a insalubridade, eu não sou da área de segurança, mas ela tem muito mais a ver com o ambiente que deixa o trabalho difícil. Calor, o ambiente ruim, o calor, o frio, o barulho, né? São agentes que vão gerar insalubridade, ok? Nós, da parte da folha de pagamento, nos importa entender se o indivíduo, se aquele lugar, se aquele ambiente é insalubre? Não é obrigação nossa. Por quê? Porque a insalubridade ela é feita pelo pessoal da área de segurança do trabalho através de um documento chamado PPRA, que é Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então lá vai estar escrito se o setor que o cara trabalha é insalubre. Se é, nós pagamos. Se não é, não paga. É assim, ponto. Não é obrigação nossa discutir. Você precisa entender, tá? Mas quem faz isso é a segurança do trabalho, ok? Se o ambiente é insalubre e você fornece um equipamento, um EPI, um EPC, um equipamento de proteção individual, um equipamento de proteção coletiva, e transforma e retira a insalubridade daquele ambiente, você não precisa pagar. Então, por exemplo, o indivíduo pode ficar exposto, salvo engano, até 8 horas a 85 decibéis de ruído. Vamos imaginar que um determinado setor dá 87 decibéis. Portanto, tem que pagar insalubridade, se o cara trabalha o período todo lá. Se você fornece um protetor auricular que reduz em 5 decibéis, de 87 cai para 82, dentro dos limites, portanto não teria que pagar. Mas atenção, eu vou falar aqui para vocês duas coisas que são importantíssimas. Primeiro, a empresa tem que entregar o EPI e controlar essa entrega. Então, tem que ter assinado lá pelo caboclo que ele retirou o EPI. A empresa tem que cobrar o uso de EPI através, aí cada empresa tem sua organização, mas normalmente é o técnico em segurança do trabalho, com notificações quando o caso. E a empresa tem que arquivar o CA dos EPIs. O que é isso? É certificado de... Me fugiu a palavra. Certificado de aprovação, que vai dizer se aquele EPI é aprovado e como ele reduz, para que ele serve. Por quê? Porque eu já vi empresa perder ação porque não tinha CA, não comprovava se aquele EPI funcionava ou não, tá? Então, tem que tomar todos esses cuidados. Tendo isso, não precisa pagar, beleza? Bom, a insalubridade ela é dividida em graus. Eu tenho grau mínimo, médio e máximo. Então, ó, grau mínimo 10%, médio 20%, máximo 40%. Isso via de regra. Por que via de regra? Porque pode ser mudado. Quem muda? Convenção. Mas normalmente isso não é mudado não, embora possa, tá? Quem vai dizer qual é o percentual? Ou qual é o grau? É o PPRA. O PPRA diz grau mínimo, paga 10%. Grau médio, paga 20%. Grau máximo, paga 40%. Tá? Primeiro eu quero te chamar a atenção para uma coisa aqui, ó. 10, 20 e 40. Cadê o 30? Depois eu vou mostrar para você onde foi parar o 30, tá? A base de cálculo é um balaio de gato. É uma discussão. Ora é salário mínimo, ora é o salário do trabalhador, ora é o piso da categoria. Hoje é o salário mínimo, ok? Você paga sobre o salário mínimo. Perfeito? Vale lembrar que a insalubridade ela acompanha a base de cálculo para a hora extra. Beleza?
Então, na hora de fazer os cálculos da próxima na hora de fazer os cálculos aí mais para frente da aula, eu vou mostrar para vocês, ok? A periculosidade. A periculosidade, ela pode levar o trabalhador à morte, ok? É um risco de morte. O ambiente em si é tudo maneirinho, pode não ter nada, mas de uma hora para outra, pum, morreu, né? Então, por exemplo, trabalhar com inflamáveis, então, combustíveis em geral, explosivos, alta tensão e violência física, tá? Também, quem vai dizer isso é o PPRA, não é, você precisa ter uma noção, mas não é o departamento pessoal, RH, que vai determinar, mas sim a segurança do trabalho, ok? Aqui, a base de cálculo é o salário do trabalhador, tá? E o percentual é 30%. Lembra que o 30% desapareceu da insalubridade? É porque ela está aqui na periculosidade. Então, a periculosidade é 30% via de regra. Por quê? Porque pode ser aumentada via convenção? Pode. Mas, via de regra, ela é 30%. Tá? Professor, mas e quando tem periculosidade e insalubridade junto? Então, via de regra, um exclui o outro. Então, se tem os dois presentes, você vai pagar um só, aquele que é o valor maior. Tá? Então, na maioria das vezes, o valor maior é da periculosidade, mas nem sempre vai ser, ok? Porém, já tem julgamento, e eu vou colocar lá para vocês o julgamento nos documentos, que se eu tenho causas distintas, o trabalhador deve receber as duas. Ainda não é a regra, ok? Está começando a pipocar julgados. Como seria isso? O trabalhador trabalha num lugar onde tem ruído, ele deve receber insalubridade por ruído. Mas ele trabalha, por exemplo, abastecendo a caldeira, e lá tem ruído. Então ele abastece a caldeira com óleo diesel. Então diesel é inflamável, periculosidade. No lugar que ele exerce, tem ruído. Então teria os dois de causas distintas. Portanto, já há julgado determinando o pagamento dos dois. Mas ainda não é a prática, ainda não é dessa forma que é feito. Então, como eu disse, ambos compõem a base de cálculo da hora extra. Ok? Beleza? Vamos calcular? Então, eu vou colocar aqui para vocês a minha planilhinha que vocês já conhecem, tá? Vamos lá. Show. Agora eu vou pôr ela para mim. Coloquei para vocês, vou pôr ela para mim. Vamos lá. A remuneração. Agora é o seguinte. Eu tenho aqui remuneração, horas por mês, né? Deixei aqui a hora extra da aula passada, não tem problema, está aqui, não atrapalha em nada. Mas eu tenho adicional noturno. Então vamos supor que o indivíduo, numa determinada mês, ele fez 30 horas noturnas, tá? Vamos calcular. Então, aqui como vocês lembram, a simulação de um olerite. Então vai aparecer lá adicional noturno, quantidade 30. Como que eu vou calcular isso? De maneira muito simples. Primeiro, eu busco o valor da hora, como nós já fizemos na aula passada. Aliás, o cálculo é exatamente o mesmo da hora extra, só muda a multiplicação. Eu vou até fazer o seguinte, olha aqui, ó. Vou copiar a fórmula. Não, vou escrever de novo para ficar melhor. Ó. Igual a remuneração dividido por quanto, pessoal? Isso, pela hora mês, 220. Esse cálculo me mostra quanto ele ganha por hora, ok? Multiplicado
pelo adicional noturno, 0,20. Lembra que na hora extra tinha o 1 aqui na frente? Por que tinha... Opa. Por que tinha o 1 aqui na frente? Por quê? Porque ele não recebia aquela hora ordinariamente e ele está recebendo a hora e o adicional. No adicional noturno ele já recebe aquela hora ordinariamente. Ele não recebe de novo, ele recebe apenas o adicional, tá? Aí eu vou multiplicar isso por quanto? O resultado dessa conta é quanto ele ganha de adicional noturno por hora. Eu vou multiplicar isso pela quantidade de horas. Simples. Olha lá. Olha a diferença. 30 horas noturna, ele vai receber R$54. Tá? Então, e conforme a quantidade de horas noturnas, você tem uma variação, ok? Porém, vale lembrar que a multiplicação é por 0,20. É só 20% que você tem que pagar, não mais 20%, ok? Bom, e a insalubridade e a periculosidade? A periculosidade, se ela estiver presente, ela é 30% do salário. Então, deixa eu colocar uma abinha aqui, eu vou escrever aqui, ó, salário. Vou ter um espacinho aqui para eu colocar o salário, ok? Vamos por aqui, deixar bem bonitinho aqui. Cor da linha preta. Aqui. Pronto. Tem lá. Salário. A remuneração, e a gente tinha, até então eu tratava a remuneração apenas como salário. Mas vamos por aqui, ó, salário, 2.000. Certo? A remuneração, ela é o salário mais insalubridade, mais periculosidade. Lembra que eu falei que ela inclui para o cálculo a periculosidade, a insalubridade, que ela inclui para a base de cálculo? Então, quando eu falo em remuneração, eu tenho que somar o salário mais a periculosidade, se for o caso, ou mais a insalubridade, se for o caso, tá? Insalubridade. Se eu colocar aqui, a insalubridade pode ser, lembra lá, quem lembra? 10, 20 ou 30%. Vamos supor que esse indivíduo ele tem uma insalubridade de 10%. Né? Vamos colocar aqui embaixo o nosso olerite. Insalubridade. Insalubridade de 10%. 10% sobre o quê? Sobre o salário mínimo. Então, quanto que ele vai ganhar de insalubridade? Ele vai ganhar salário mínimo vezes 0,1. Então, ele vai ganhar R$ 104,50. Olha o que mudou. Mudou aqui, ó. Mudou a insalubridade, 104. A remuneração passou a 2.104. E o que mudou também os valores de hora extra e de adicional noturno. Perceberam que bacana? E se fosse 20%? Multiplico por 0,2. Olha lá, muda tudo. E se for 40%? Multiplica por 0,4. Muda tudo novamente. E a periculosidade? Se for aqui eu vou pôr o mesmo resultado daqui, ó, para aparecer no nosso olerite bonitinho aqui, ó. O mesmo resultado aqui da insalubridade. Então, se ele for 40%, olha aqui, ó.
Olha o nosso lerite sendo montado. Salário. Aqui o salário ele tem que ser apenas esse aqui. Que é salário mesmo. Salário mais hora extra 50%, hora extra 100%, adicional noturno e insalubridade. Aqui no caso o cálculo foi 40%, eu tenho que mudar para 40%. Tá? Então tá montando o nosso lerite. E se não for insalubridade, for periculosidade? Bom, vou apagar aqui, vou zerar aqui e vou escrever periculosidade, que nós já sabemos que é 30%, ok? Ok, mas 30% do quê? Como eu disse a vocês, é 30% do salário do caboclo. Olha lá. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, igual salário vezes 0,3, 0,30. Olha lá, deu R$600. Então, a base de cálculo, a remuneração dele é de 2.600, tá? E olha aqui, onde apareceu R$600 aqui, no olerite dele, perfeito? Então, aqui, eu vou até colocar aqui, ó, salário bruto, que já é a somatória disso tudo aqui, ó. Tá? Então, porque o que nós temos de acréscimo, a princípio, são esses. Tá? A partir da aula que vem, nós vamos falar de descontos. Tá? Então, eu já teria um salário bruto de R$3.000 aqui para esse indivíduo, com periculosidade. Ok? Então, eu vou passar as atividades para vocês no mesmo sistema da aula passada, tá? E essa atividade vai ter, eu vou colocar ali cálculo de adicional noturno, cálculo de periculosidade, cálculo de periculosidade, mas vai ter uma que vai valer um pouquinho mais, que vai ser cálculo desse salário bruto, que eu vou pôr, que é o mais difícil aí para vocês, tá? Para terminar mesmo agora, eu quero falar aí da frase da aula que eu deixo para vocês. Deixa eu colocar aqui. Essa eu gostei, ó. Falar a frase de Confúcio que diz assim: qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos tem? Né? Volta lá na sala e diz para mim quantos anos você teria. Beleza? Pessoal, um abraço, obrigado pela atenção de vocês. Bora fazer o exercício e volta lá para a sala para tirar dúvida, esclarecer o que pode não ter ficado muito claro, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.